TV em Revista chega com uma notícia de esperança que vem do interior de São Paulo. Olha, em meio aos fechamentos para frear a Covid-19, nas cidades vizinhas de Ribeirão Preto, Cajuru, Brodowski e Altinópolis, com colapso na saúde e escalada de casos e mortes, Serrana, cidade que participou do estudo do Instituto Butantan para avaliar a eficácia da Coronavac em populações inteiras, se tornou praticamente uma ilha com flexibilização das atividades econômicas e otimismo. Após a imunização de 95,7% da população com mais de 18 anos na cidade, se observou uma redução de 95% das mortes de Covid-19. O resultado foi divulgado pelo Instituto Butantan na última segunda-feira. Estes são os primeiros números oficiais da pesquisa clínica que avaliou a imunização em massa contra a Covid-19 feita com a vacina Coronavac na cidade de Serrana. A população também aprovou a pesquisa. O impacto da pandemia aqui em Serrana foi como na maioria do Brasil, né? Teve um impacto muito grande, principalmente na parte econômica, né? Então, onde várias pessoas perderam o emprego, o comércio teve que parar. Então, foi uma dificuldade bem grande para todos. Teve um número muito grande de infectados na cidade e teve muitas pessoas próximas, né? Por ser uma cidade pequena. De parentes, amigos, foi um negócio assim, de outro mundo. A gente achava que nunca ia viver isso, sentir isso. Quando chegou a notícia que vinha em massa de Serrana, para nós foi uma vitória muito grande. A gente ficou agradecendo a Deus desde antes e pedindo que eles fizessem alguma coisa por nós e por o Brasil inteiro, né? Pelo mundo inteiro, porque a gente tinha muito medo, a gente cortou muita coisa boa que a gente tinha junto com os parentes, com os familiares. O dia que eu fui tomar a vacina, eu fiquei muito feliz, eu nem acreditei. Muito feliz mesmo. A gente melhorou até a autoestima, ficou melhor, né? Então a gente sente que nesse momento a gente está bem à frente do restante do Brasil e a gente sente na cidade e no nosso comércio que as coisas realmente agora têm uma luz de verdade no fim do túnel. Porque essa oportunidade, né, a gente ter recebido na nossa cidade, fiquei muito emocionada e privilegiada também, né? Hoje eu deito minha cama e eu durmo bem. Muito obrigado, Butantan e o governo de São Paulo, por essas vacinas que vieram para nós. Foi muito bom. Ao contrário de Serrana, a maioria da população do estado ainda espera pela vacina. Enquanto isso, o vírus segue assustador e os números provam isso. Em uma semana, São Paulo teve aumento de 8% em casos e internações por Covid-19 e 5% em mortes causadas pela doença. Aumento de indicadores ocorre quando o estado volta a ter taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva acima de 80%. Os números preocupam a todos, inclusive as autoridades. Como é o caso do deputado Carlos Gianazzi, o parlamentar do PSOL bateu um papo com o jornal da Rede Alesp. Vamos acompanhar. Olha, a situação é grave, a pandemia está descontrolada em todo o Brasil, está descontrolada no estado de São Paulo, que já tem mais de 100 mil pessoas mortas. Isso é muito grave, né? O estado mais rico da federação, um estado que teria condições econômicas de bancar auxílio emergencial, bancar o isolamento social da população, né? Está deixando de cumprir o seu dever. Então, há um descontrole, né? Nós estamos tendo já um colapso há um bom tempo do sistema de saúde, até do sistema funerário. E esse colapso e esse descontrole também afeta as nossas escolas, as redes de ensino, as redes públicas, a rede estadual, as redes municipais de todo o estado e também a rede particular. Então, nós só estamos assistindo a isso, ao descontrole, o aumento do número de pessoas contaminadas, o aumento das pessoas mortas. Essa é a realidade hoje, infelizmente, do estado de São Paulo.
E além disso, não é, deputada, nós temos também as notícias da cepa indiana chegando por aqui. Enfim, as mutações vão acontecendo, nós não temos uma estabilidade de muitas semanas ou muitos dias, não é? Também é uma outra preocupação, ou não deixa de ser também uma preocupação, não é, deputado? É uma preocupação muito grande, porque as novas cepas, sobretudo a indiana, é uma cepa mais terrível, ela mata mais, ela contagia mais, ela afeta também um segmento mais jovem da população, e é por isso que nós não podemos, em hipótese alguma, abrir as escolas públicas e privadas. As escolas devem permanecer fechadas o tempo todo, até que nós possamos sair dessa situação, dessa crise sem precedentes. O que eu vejo é o governo forçando a barra, né? Pressionando pela reabertura das escolas, pelas aulas presenciais. Isso é um absurdo. O governo estadual não pode se associar ao genocídio, ao extermínio da população, porque a escola é um local de muita contaminação. E essas cepas são perigosas. Muitas crianças estão internadas, muitos adolescentes estão também internados e até morrendo. Então, foi-se o tempo em que o governo conseguia enganar a população, dizendo que as crianças não transmitiam, que as crianças não pegavam coronavírus. Isso já foi desmascarado pelos fatos. É só a gente visitar os hospitais para ver já o número de adolescentes e pessoas mais jovens contaminadas e, inclusive, morrendo. E, deputado, então, até pela fala do senhor, essa segurança de voltar às aulas presencial só apenas após grande parte da população estar vacinada e grande parte dos educadores e de quem trabalha nas escolas estar vacinado, é isso? Exatamente. Sem vacinação não é possível a reabertura das escolas. Nós temos que vacinar primeiro todos os profissionais da educação, o Estado tem que vacinar amplos segmentos sociais e, sobretudo, as escolas só deverão ser reabertas quando houver segurança sanitária, quando, de fato, houver também as reformas das escolas. Nós temos que garantir que as nossas escolas tenham arejamento, ventilação, infraestrutura adequada. Nós temos que acabar com a superlotação de salas. Não dá mais para reabrir uma escola com 35 alunos numa sala, com 40 e até 50 alunos. Nós temos que diminuir drasticamente o número de escolas. E eu tenho cobrado do governo do Estado para que ele aproveite esse momento em que as escolas devem permanecer fechadas para fazer as reformas, para construir novas escolas, com um novo modelo arquitetônico, adaptado já à nova realidade da pós-pandemia, porque, na verdade, a pandemia veio para ficar. Sim. Então, as escolas devem ser todas reformuladas, as já existentes, e as que serão construídas devem ser construídas com um novo modelo, pensando já nisso que eu disse, arejamento e ventilação. Nós não temos que ter mais espaços nas escolas. As nossas escolas são fechadas, não tem arejamento, não tem ventilação, muitas delas são verdadeiras cadeias, porque tem a questão da segurança, janelas fechadas, não dá mais. O mundo mudou, a pandemia trouxe outras necessidades e exige um outro modelo de escola do ponto de vista estrutural e do ponto de vista da sua arquitetura. Então, o Estado tem que fazer isso, o Estado não pode perder mais tempo. Um ano já foi perdido praticamente. Eu já tenho cobrado, desde março, que o secretário da Educação forme um grupo, uma força-tarefa na FDE, com arquitetos, engenheiros, especialistas nessa área, e promova uma reformulação física e estrutural da rede, mas, sobretudo, também construindo novas escolas para atender a demanda de tal forma que não haja mais superlotação de salas na rede pública de ensino. E, deputado, outra questão que o senhor levantou agora, né, de equalizar essas situações estruturais das escolas, de lotação e afins, nesse momento de pandemia,
poderia ter sido pensado isso para tentar equalizar nesse momento de pandemia? Claro, não dá para ter pessoas arrumando a escola também dentro da escola por causa da Covid e afins, mas um planejamento para esse pós-pandemia que a gente espera tanto, não é, deputado, que isso aconteça? Que a pós-pandemia venha logo. Então, era para ter sido feito já um planejamento? É isso que eu entendo da sua fala? É um planejamento para o pós, mas não agora. Uhum. Essa questão da reformulação da parte estrutural das escolas, o governo deveria, nesse momento, na verdade, instrumentalizar os nossos alunos e os nossos professores com banda larga gratuita, acesso à internet gratuita para todos os alunos da rede pública, todos, sem exceção, para todos os profissionais da educação, para que nesse momento tão difícil, em que as escolas devem permanecer extremamente fechadas, a gente possa oferecer um mínimo de educação, de ensino remoto, que não é o que nós defendemos, mas nesse momento, entre a vida e o controle remoto, e o ensino remoto, a gente fica com o ensino remoto. O ensino remoto, nesse momento, é importante, como nós defendemos também trabalho remoto, isolamento social. Sim. Isso significa a defesa da vida, e o governo deve oferecer as condições para que as pessoas façam isolamento social, oferecendo renda emergencial. Ele deve oferecer toda a infraestrutura para que os nossos alunos possam ter acesso ao ensino remoto, até que a gente saia dessa situação tão difícil. E, deputada, a gente está falando de ensino remoto, que é um ensino diferente do homeschooling, né? Que o senhor também fala, justamente até hoje nas suas redes sociais, há pouco, o senhor fala justamente sobre esse projeto na Câmara Federal, sobre a educação, sobre o homeschooling. Eu gostaria que o senhor falasse, então, para quem nos assiste agora, primeiro, a diferença do homeschooling para o ensino remoto e o porquê o senhor é contra. Sim, foi bom você tocar nesse assunto, porque agora, nesse exato momento, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados está debatendo o projeto de lei que vai facilitar o ensino domiciliar. Nós estamos contra, fazendo tuitaço, fazendo mobilização em todo o Brasil contra a aprovação desse projeto, porque o projeto de ensino domiciliar é um projeto contra a educação, contra o direito à educação, é uma proposta antipedagógica, é uma proposta que desresponsabiliza o Estado para que ele ofereça a educação. Então, logo, é um projeto contra o direito à educação, contra a diversidade, contra a possibilidade do aluno, da criança, entrar em contato com outras pessoas que pensam diferente da sua família. É um absurdo, é um retrocesso para a educação brasileira, como é a escola sem partido, escola cívico-militar, são os lixos da educação, do bolsonarismo, da extrema-direita, desse projeto proto-fascista que está sendo implantado no Brasil. Nós somos contra, e é diferente. Educação domiciliar, o ensino remoto, nós defendemos agora porque é uma emergência por conta da pandemia. Nós queremos escolas fechadas, as aulas não podem ser presenciais nesse momento. Então, ensino remoto, que não é ideal, longe de ser o ideal para nós, mas, repito, entre a morte, né, e o ensino remoto, a gente fica com o ensino remoto nesse momento. Então, é muito diferente. O ensino domiciliar vai desresponsabilizar o Estado com a oferta da educação e vai manter crianças quase que em cárcere privado, junto às suas famílias. E é importante que a criança tenha contato com outras crianças, com outras realidades, né? E também nós temos muitos casos de violência sexual dentro das famílias, dentro das casas, que muitas vezes são denunciadas na escola. O aluno vai falar com o professor, com o agente de organização escolar, coordenador pedagógico, e agora, a partir do momento que ele não tem mais acesso à educação, às escolas, ele fica praticamente isolado na sua casa, refém da sua própria família. Ele não cresce, esse aluno, ele não se relaciona com outras pessoas, com dificuldades, com o não da vida também, com os enfrentamentos. Tudo isso é necessário para o desenvolvimento da criança. Pode ficar na sua casa o tempo todo. É importante a escola. Na escola, a criança é preparada para o pleno exercício da sua cidadania, para a vida social,
ela não pode ficar refém do ensino domiciliar. Isso é um absurdo total. Então, por isso que nós somos contra. Agora, o ensino remoto é importante nesse momento, mas o ensino remoto não substitui nunca o ensino presencial. Mas a questão é que nós estamos numa guerra, e agora o importante é defender a vida, né, das crianças, dos adolescentes, da comunidade escolar como um todo, dos profissionais da educação. Por isso que nós estamos defendendo escola fechada e ensino remoto nesse momento, né? E apoiando as greves sanitárias. Tem greve aqui em São Paulo, a capital está em greve, a rede municipal de ensino, contra a volta às aulas presenciais, uma greve que já dura mais de 107 dias aqui na capital. É uma greve muito nobre, porque ela está defendendo a vida, não está defendendo melhores salários, melhores condições de trabalho. A greve de Araraquara também é importante, uma greve dos profissionais da educação, que estão sendo, inclusive, perseguidos com corte de ponto, um absurdo. Aqui em São Paulo também, a prefeitura está cortando ponto, cortando o salário do professor em greve, do ATE, do gestor, pressão, ameaça de demissão, um absurdo. E essas pessoas estão defendendo a vida. Olha que absurdo, estão sendo perseguidas. Deputado, nós estamos falando sobre crise sanitária, né? Eu gostaria da análise do senhor, se possível, sobre o desenrolar da CPI da Covid-19, que acontece também em plano federal, né? A gente ouviu nos últimos dias alguns governadores dizendo que é preciso rever os conceitos para se chamar os governadores e gestores municipais para a CPI. Gostaria da análise do senhor, por favor. Olha, na verdade, a convocação de governadores e prefeitos é para desviar o foco principal da CPI. Quem tem que convocar o governador de estado é a Assembleia Legislativa. Ela tem a função de fiscalizar. O Congresso Nacional não tem essa prerrogativa. Quem tem que fiscalizar e convocar o prefeito é a Câmara Municipal. Na verdade, os bolsonaristas, a extrema-direita, os negacionistas, terraplanistas do Congresso, do Senado, querem desviar o foco do que está acontecendo no Brasil e das investigações que estão tendo muito êxito, mostrando que no Brasil nós não temos uma pandemia, não. Nós temos, gente, o extermínio do povo brasileiro. O governo Bolsonaro implantou uma política deliberada de extermínio, de genocídio. É uma política de Estado desse governo. Está muito claro, não há dúvidas em relação a isso. Já não havia, agora com a CPI, com as revelações com os documentos entregues, essa última sessão com o diretor do Instituto Butantan, o cientista Dimas Covas, onde ele disse que ofereceu para o governo Bolsonaro 60 milhões de vacinas. Em julho do ano passado, o governo negou, tem os documentos, tem tudo. A Pfizer também tentou várias vezes oferecer, o governo negou. Um governo que sabotou a vacina. Então, por exemplo, se você que está assistindo aqui a TV Assembleia teve um familiar, um colega, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho morto por conta do coronavírus, foi porque não teve vacina. O governo não investiu na vacinação, ele sabotou a vacinação, sabotou e continua sabotando o isolamento social, continua sabotando o uso de máscaras. Olha só o que o Bolsonaro está fazendo manifestações públicas sem máscaras. Ele está estimulando, sabotando todas as medidas para conter o coronavírus no Brasil. Por isso que nós vamos chegar, se nada for feito, se não houver o impeachment e cadeia para o Bolsonaro e os seus sócios do genocídio, nós vamos ter até o final do ano, provavelmente, quase 1 milhão de pessoas mortas no Brasil por conta dessa necropolítica, que agora fica cada vez mais claro para todos nós que é uma política deliberada, não é incompetência, que o governo é incompetente, é ruim, não. Parece que isso aí é planejado mesmo, porque um governo que sabota a vacina é um governo criminoso. A vacina é a única forma de conter a propagação do vírus, associada antes ao isolamento social, às regras de higiene, com renda emergencial, que é fundamental. O governo não está investindo, porque ele está pagando hoje R$150, é uma vergonha. Não dá para comprar nem, mal dá para comprar o gás do mês, entendeu? Então, essa CPI ela é importante porque ela faz essas revelações.
Muitas coisas nós já sabíamos, está tudo na imprensa. É só dar um Google ali que aparece tudo, mas agora os documentos são entregues. Quem não acreditava, se não acreditar agora, porque realmente ou a pessoa é muito ingênua, muito desinformada, ou é uma pessoa de má fé, porque não tem mais desculpa para não pedir o impeachment, né, do genocida Bolsonaro, e pedir não só, impeachment é pouco, gente, é cadeia por 1000 anos, porque é um crime de lesa humanidade que está acontecendo no Brasil. O governo do estado de São Paulo criou uma nova regionalização na região de Votuporanga, dividindo os municípios em extensões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. A ideia é unir cidades com as mesmas vocações para avançar no desenvolvimento de localidades com potencial social e econômico. O assunto foi apresentado em audiência pública no município de Votuporanga. A repórter Melissa Araújo viajou 530 quilômetros com a equipe e acompanhou tudo de pertinho. A cidade de Votuporanga recebeu autoridades para o anúncio da aglomeração urbana da região dos Grandes Lagos, que será constituída por Votuporanga, Jales e Fernandópolis. São cerca de 400 mil moradores beneficiados pelo investimento destinado ao aglomerado. Hoje aqui a gente tratando de uma região com mais de 430 mil habitantes, um PIB maior que outros estados do Brasil, por exemplo, mas ainda com certas desigualdades regionais que ao longo dos próximos anos vão ser trabalhadas e diminuídas, né? A gente vem com uma noção de descentralização das ações, de participação da sociedade, do governo, dos municípios nos rumos das decisões da região, um planejamento pensando onde a região quer chegar daqui 5, 10, 15, 20 anos. E também a vinda de mais investimentos, a gente enfrentar o presente construir o futuro. O anfitrião da audiência pública, o presidente da Câmara de Vereadores de Votuporanga, Serginho da Farmácia do PSDB, falou da importância da representação do deputado Carlão Pinhatari e do projeto de sua autoria que deu início a todo esse debate. O Carlão ele é uma pessoa muito visionária. O Carlão ele foi prefeito aqui em Votuporanga e o Carlão ele deu início ao crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Então isso já era, ele tinha isso lá atrás como prefeito e agora como deputado e principalmente presidente, agora ele colocou, né, vai colocar isso em prática junto com o nosso governador, né? Então isso só vem a trazer o reconhecimento do nosso interior. Que quando você fala em estado de São Paulo, tem a grande região, mas aqui somos muito fortes aqui no interior do estado de São Paulo. Uma agropecuária muito boa, a parte de grãos, né? Então, tenho certeza, com esse desenvolvimento, a partir dessa reunião, dessa audiência pública que tivemos agora, em união de todas as cidades e todos os municípios, vai ser um crescimento assim de forma muito maravilhosa para todo o nosso setor. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pinhatari, apresentou o projeto de aglomerado urbano da região dos Lagos há 10 anos. A iniciativa chega num momento importante para o estado de São Paulo. Mas eu lembro, prefeito Edinho, que a época que eu era prefeito aqui era o Favalesa, depois o Armando Farinazzo em Fernandópolis, o Guiço, o finado Guiço em Jales, e nós já tínhamos naquela época, 20 anos atrás, a ideia de se fortalecer essa região. Fortalecer para que a gente pudesse, Rodrigo, fazer com que ela crescesse cada vez mais, que melhorasse a vida das pessoas, pudesse trazer investimentos de grande porte aqui para a nossa região. Rio Preto hoje é a nossa capital, é a capital que segura ali os grandes investimentos, mas se nós nos unirmos, se nós nos ficarmos sempre juntos e fazendo esse desenvolvimento regional, eu não tenho nenhuma dúvida que grandes investimentos virão para a nossa região. Nós temos grandes universidades em Votuporanga, em Fernandópolis, em Jales, em Santa Fé, e nós temos que aproveitar esses polos de educação para levar para ali, Oswaldo, a discussão, o que é que nós queremos para os próximos 20 anos para a nossa região. O vice-governador Rodrigo Garcia falou da importância de trabalhar pelo desenvolvimento do estado, principalmente para a retomada econômica do pós-pandemia. Rodrigo Garcia falou ainda dos impactos desse projeto
nas próximas décadas. E o que nós estamos fazendo é isso, fazendo uma nova reorganização administrativa de São Paulo, e a Assembleia terá um protagonismo principal na decisão final dessa nova regionalização, para que a gente mostre à população que nós estamos pensando para o futuro, que essa pandemia vai passar, que nós vamos vencer e superar essa crise sanitária com a vacina, que também saiu de São Paulo, para que a gente tenha esperança de dias melhores. No giro pelo interior do estado, a repórter Melissa Araújo acompanhou também a audiência pública que debateu a microrregião de Catanduva. Autoridades como o vice-governador Rodrigo Garcia, o então deputado Itamar Borges e também o deputado delegado Olim participaram do evento. Em seu discurso, o secretário Marco Vignoli ressaltou a parceria do Executivo com o Legislativo. As medidas adotadas pela Alesp foram responsáveis pela economia de 22 bilhões de reais, que agora serão reinvestidos no Estado, por meio de recuperação das estradas vicinais e realização de outros projetos importantes de cunho regional. Eu relembro quanta coisa que já foi feita ao longo desse período e que o Estado pôde dar sua colaboração. Nosso Nelson Gimenez aqui falando, viu o Amarante também ali. O sonho do Hospital de Câncer, que o Estado pôde dar sua contribuição e muita coisa, Renata, que nós temos pela frente ao longo dos próximos anos. E nós estamos falando um pouquinho disso aqui, olhar o futuro e olhar de que forma nós vamos superar esses desafios. O Rodrigo vem hoje aqui com boas notícias, investimentos em estradas vicinais, que são sim responsabilidade dos municípios e dos prefeitos que estão aqui, mas também são do Estado, porque as pessoas moram todas aqui no nosso estado e nós somos sim responsáveis pelas cidades e pela parceria que nós temos com cada um dos munícipes desses municípios. O deputado Itamar Borges, do MDB, vai tomar posse como secretário de Agricultura na próxima terça-feira. Durante o evento, o parlamentar ressaltou a importância da pasta, principalmente para contribuir com os projetos de desenvolvimento regional do Estado, uma vez que boa parte das cidades contempladas pela nova regionalização tem forte vocação agrícola. Eu entendo que a região metropolitana, o aglomerado urbano, as unidades regionais, é um instrumento fantástico de fortalecimento regional e desenvolvimento das cidades. E é claro, a agricultura, o agronegócio está presente em praticamente todas as cidades do estado de São Paulo. Está em todas. Mesmo na capital e na Grande São Paulo, nas cidades totalmente urbanas, nós estamos presentes através do abastecimento e de um modo geral, em todas as cidades. E a agricultura é a locomotiva da economia do nosso estado e do nosso país. Entre as 13 cidades que farão parte da microrregião de Catanduva, algumas delas têm características de cidades dormitórios. Aumentar a oportunidade de trabalho dentro do próprio município é um dos objetivos da microrregião. O objetivo é esse, para que você possa, através de um planejamento regional, colocar a potencialidade de cada cidade, seja ela pequena ou média, em favor da região. Então, estabelecer o que Elisiário, o que Pindorama, o que qualquer cidade aqui da região possa oferecer de melhor, para que a outra não concorra e sim complemente aquilo que cada cidade tem de vocação. Então a região, essa nova unidade regional de Catanduva vai ter este grande objetivo. Com a implantação da microrregião, as cidades terão acesso a recursos do Fundo do Estado. Dessa maneira será possível maior autonomia no investimento das necessidades locais. Significa que essa unidade regional, que é muito importante, será integrada por 13 municípios, aqui geram um PIB de 9 bilhões e 300 milhões, um PIB per capita também razoavelmente elevado. O objetivo é criar uma governança interfederativa, ou seja, uma mesa onde sentarão os prefeitos da região, os representantes do governo do estado e também da sociedade para buscar soluções compartilhadas para problemas comuns e assim dinamizar as potencialidades da região e enfrentar conjuntamente os grandes desafios regionais. O terceiro maior parlamento do país segue em ritmo acelerado com trabalhos remotos e presenciais. Num papo com o Jornal da Rede Alesp, o deputado Rafa Zimbaldi, do PL, falou sobre as atividades dos parlamentares voltadas aos interesses da população. Vamos acompanhar. Primeiro que, para mim, é uma experiência bastante importante, né? É um desafio. A Comissão de Transportes e Comunicação da Assembleia Legislativa, ela tem um papel muito importante
né? Eu tive a oportunidade, no primeiro ano de mandato, assumir a Comissão de Assuntos Metropolitanos, que também, né, trata do transporte metropolitano, seja de São Paulo, seja Campinas ou outras regiões metropolitanas. E o desafio, logicamente, nós temos muito assunto para debater, né, seja das concessões que nós teremos aí nos próximos anos, concessões de rodovias. O papel da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, ela é responsável pelos assuntos rodoviários, aeroviários, hidroviários, marítimos. Então, é um desafio bastante grande, porém, nós estamos aí numa expectativa boa, né, de cumprir o nosso papel, fazendo a fiscalização do governo do Estado, fazendo a fiscalização das agências reguladoras, também das concessionárias e com... Agora, deputado, o assunto realmente é cheio de prioridades. Entre todas essas prioridades, o senhor já elencou alguma que seja a emergencial, a que o senhor vai dar, já deu início até nos trabalhos nela desde que foi eleito? Olha, Fábio, nós temos um grande desafio no estado de São Paulo, né? E eu venho tratando isso desde o momento que eu fui presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos, que é o trem Intercidades, né? Que vai ligar todo o interior de São Paulo até a cidade de São Paulo, e aí numa segunda etapa para a região metropolitana da Baixada Santista, ou seja, sai aqui de Campinas, né, onde eu resido, onde eu nasci, passa por Jundiaí, vai até São Paulo e na segunda etapa nós teremos aí a Baixada Santista. Esse é um desafio bastante grande, né, logicamente, e também essa questão das concessionárias de rodovias que tem, nos próximos anos aí nós teremos as novas concessões, cabe a nós também fiscalizar e brigar para que nós tenhamos um pedágio mais barato, né, até porque, Fábio, a população tem reclamado muito, né? Nos últimos anos, além do combustível, nós temos um aumento abusivo aí dos pedágios em todo o estado de São Paulo, né? Nós temos de concordar que as rodovias são boas, porém, nós temos aí que brigar para um pedágio mais justo a toda a população e principalmente aqueles que usam a rodovia diariamente no sentido profissional. Deputado, o senhor destacou aí essa possível linha férrea, né, que possa ligar o interior de São Paulo à capital. Essa é uma necessidade que muita gente defende já faz bastante tempo e, infelizmente, a gente não consegue colocar em prática, né? E como é que pode uma capital como São Paulo, do tamanho de São Paulo, um interior rico, né, e bastante utilizado para transporte de mercadorias, para tanta coisa, a gente não ter essa ligação direta por meio de uma ferrovia, né, deputado? Pois é, algo que era considerado, né, Fábio, como algo ultrapassado, nós temos que dizer que a ferrovia é algo do futuro, né? Nós precisamos iniciar essa discussão o mais rápido possível, não só no transporte de passageiros, mas também no transporte de cargas, né? Nós vemos hoje que as estradas, seja Bandeirantes, Anhanguera, rodovia Dom Pedro e outras rodovias importantes daqui do estado de São Paulo, que viraram verdadeiras avenidas, né? Então, o trânsito ele não acontece só dentro dos municípios, tem acontecido também nas estradas. Então, nós precisamos ter outras alternativas de transporte para oferecer à população transporte de qualidade. E nós temos inúmeros aí desafios, né, no sentido de tratar essa questão da ferrovia, mas também na modernização dos investimentos das rodovias que nós temos. E aí eu quero destacar algumas aqui na cidade de Campinas, por exemplo, que eu venho acompanhando, né, como, por exemplo, a duplicação da rodovia Miguel Melhado, que é a rodovia que liga Campinas até o município de Vinhedo.
e chegando também em Itupeva, que é uma rodovia bastante problemática, né, que tem no início dela o aeroporto de Viracopos e logo depois tem um bairro bastante carente aqui da cidade de Campinas, que é a região do Campo Belo, que cerca de 60 mil habitantes. Então, nós temos também a rodovia dos Bandeirantes, a necessidade da rodovia dos Bandeirantes ter alças de acessos, seja em vários municípios, ou seja, até mesmo aqui na cidade de Campinas, que nós estamos tratando, né, a alça de acesso da rodovia dos Bandeirantes, que ligam dois distritos, os dois distritos maiores do país, que é o Ouro Verde e Campo Grande, mais de 500 mil habitantes dessas duas regiões. E também nós estamos acompanhando e trabalhando aí na recuperação das vicinais, né? As vicinais de todo o estado de São Paulo, um investimento de R$1 bilhão que está sendo investido. As vicinais têm um papel muito importante que liga normalmente um município ao outro e, infelizmente, há muito tempo o governo do estado não faz esse investimento. Então, é importante que nós tenhamos aí esses investimentos, e a comissão tem um papel importante aí de dar outras alternativas e fiscalizar os investimentos na área de mobilidade urbana do estado de São Paulo. Rafa Zimbaldi, deputado estadual do PL, eu quero agradecer pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp e com certeza no decorrer do ano esse assunto transporte público ainda vai render muitas outras conversas como essa, viu, deputado? Com certeza, Fábio. Quero me colocar à disposição de todos que estão nos assistindo na Rede Alesp, dizer que o nosso compromisso é em fazer um trabalho com a população, cumprindo o papel de parlamentar, fiscalizando o poder executivo, fiscalizando as prefeituras, que infelizmente muitos prefeitos, e eu posso citar aqui a cidade de Campinas, o quanto vem sofrendo com o transporte público, a população está sofrendo com o transporte público mais caro do país, o transporte público de péssima qualidade. Então, a nossa função é exatamente essa, cobrar seja o município, o estado de São Paulo, para que nós tenhamos um transporte de mais qualidade. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem um novo parlamentar. O deputado professor Walter Vicione, do MDB, tomou posse no lugar do colega de partido Itamar Borges. Durante a solenidade, o novo integrante do Parlamento Paulista falou sobre sua trajetória e sua contribuição no andamento dos trabalhos no Legislativo. É a realização de um sonho. Eu fui muito estimulado por um ex-parlamentar aqui da casa, já que faleceu, Dr. Felício Castellano, conhecido como Didio, né? Ele sempre me estimulou a entrar no campo político e tal. Eu entrei um pouco tarde, já no fim de carreira profissional, assim, então de forma que eu entrei já aos 60 anos, né, para essa. E eu me sinto muito bem, porque me mostra que eu não tenho ficado a meio caminho de objetivos, né? Então, esse foi um objetivo. O mandato, felizmente, eu fui o primeiro suplente, com a saída do Itamar para a Secretaria de Agricultura. Eu estou tendo essa oportunidade e fico muito feliz em poder colaborar com o desenvolvimento do Estado de São Paulo, em servir ao povo daqui, aos brasileiros de São Paulo, e fazer um mandato, embora curto, mas um mandato de servir a comunidade, um mandato que tenha como foco o bem comum, que eu acho que é esse que é o papel do político, né? O próprio Papa Francisco fala muito disso, né? Que a política é uma das grandes virtudes quando ela está dirigida para o bem comum, talvez a principal dela, porque ela está para servir as pessoas, né? E eu sou muito dessa linha, como professor que sempre fui, né? Meu foco é sempre a pessoa, né? O crescimento da pessoa, tratar com a pessoa. E aqui eu vou ter uma oportunidade de fazer alguma coisa em favor delas. O agora secretário de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges, destacou algumas ações iniciais à frente da pasta. Eu, como deputado, procurei sempre trabalhar com bandeiras das Santas Casas, da micro e pequena empresa, da indústria da construção, com apoio à área social e no municipalismo, fortalecimento dos municípios. E agora,
depois de também presidir aqui na casa a Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista e a Comissão de Atividade Econômica que presido há 11 anos, que é a Comissão de Agricultura, assumo essa missão do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, e assumo como desafio, com muito entusiasmo, para poder fortalecer cada vez mais o trabalho do agro e o trabalho do governo em apoio aos municípios e ao produtor e ao setor da agricultura. Presidente da Lesp, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB, deu boas-vindas ao deputado professor Walter Vicione e ressaltou a relação de amizade e confiança. É um prazer enorme receber aqui o Walter Vicione e desejar muita sorte, muito sucesso ao deputado Itamar Borges, que se afasta por praticamente um ano para assumir a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Isso é o prestígio que o governo de São Paulo dá à Assembleia Legislativa. Nós já temos o ex-presidente Cauê como secretário da Casa Civil e agora o deputado Itamar Borges como secretário de Agricultura e Abastecimento. E recebendo hoje um amigo antigo, Walter Vicione, o tempo todo no Senai, no SESI, na Fiesp, e que vai nos ajudar muito a construir um parlamento cada vez melhor. As universidades federais foram responsáveis pela produção de pelo menos 691.471 litros de álcool em gel e álcool líquido, 651.254 máscaras de proteção facial e 515.079 escudos faciais. Ao todo, 85.500.000 pessoas foram impactadas por estas e outras ações conduzidas pelas instituições federais no ano passado, o que corresponde a cerca de 40% da população brasileira. Os dados foram apresentados nesta semana pelo Colégio de Gestores de Comunicação das Universidades Federais. O trabalho faz parte da pesquisa Conhecimento e Cidadania. É um projeto de ações de enfrentamento da Covid-19 realizadas pelas instituições federais de ensino superior em 2020, em transmissão online. E nós vamos a um rápido intervalo agora. Voltamos já já. A equipe da Rede Alesp foi até a Fundação Parque Zoológico do Estado de São Paulo para apresentar os 2 micos-leões pretos nascidos no local em fevereiro deste ano. O animal, que está ameaçado de extinção, é exclusivo do Estado de São Paulo. Estão sob os cuidados da instituição 36 exemplares da espécie. Ao todo no mundo, são 68 micos-leões pretos em cativeiro. Conversamos com a bióloga Flávia Tacconi, que explicou o trabalho de preservação realizado pelo Parque Zoológico. O zoo ele tem muito orgulho, de ter o seu trabalho reconhecido, o seu trabalho de conservação, porque essa espécie, como a população selvagem apresenta um declínio, tem cerca de 1.500 micos vivendo em natureza, a gente aqui, enquanto espaço de conservação, não somente zoológico para visitação, mas também com um propósito muito forte, com uma responsabilidade ambiental na conservação, na proteção dos animais, principalmente nos ameaçados, o zoo ele se orgulha muito de ser o maior mantenedor do mundo da espécie, porque a gente reproduz muito bem, tem um êxito no manejo reprodutivo, então a gente tem uma população backup, uma população de segurança, em torno de 36 micos-leões. No mundo, pensando na perspectiva de cuidados humanos, animais sob cuidados humanos, são 68 micos mantidos sob cuidados humanos em cativeiro. O casal de primatas ainda não tem nome, por isso o Zoológico Paulista decidiu realizar uma enquete e contou com a ajuda da população para essa escolha. É um casal jovem, os filhotinhos nasceram dia 15 de fevereiro. O recinto, ele permaneceu fora de exposição por um tempo, por conta da adaptação, uma semana. É um período que inspira muito cuidado, principalmente ali do núcleo familiar. E depois de uma semana, o público pode conhecer os filhotes. A gente abriu para votação. Isso é uma tradição mesmo da Fundação Zoológico, envolver o nosso público para escolher e para batizar esses queridos.
O resultado será divulgado no próximo sábado, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. A data também celebra o 7º ano desde que o mico-leão preto foi decretado Patrimônio Ambiental do Estado de São Paulo pela Assembleia Legislativa. O tabagismo é considerado uma verdadeira pandemia e não é exagero esta afirmação. Se observarmos os números, o vício é considerado a maior causa de morte estável do mundo. Mesmo com legislação que obriga as empresas a mostrarem o dano à saúde diretamente no produto, a diminuição da reprodução do comportamento na mídia e a criação de políticas públicas para o seu combate, ainda assim preocupa as autoridades. A Organização Mundial de Saúde revela que 1 a cada 3 adultos fumam ou já fumaram mais de uma vez. Por isso, a semana teve mais um alerta com o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Se você quer parar de fumar, procure a unidade mais próxima da sua casa ou acesse o site do Cratod. Lá disponibilizamos os telefones e endereços das unidades pertencentes ao programa. O programa dura cerca de 1 ano. As 4 primeiras sessões são semanais e no 2º e 3º mês o usuário faz encontros quinzenais até o 3º mês. Até 1 ano, encontros mensais que podem hoje, de acordo com o plano de contingência da pandemia, serem individuais ou por teleatendimento. O Programa Estadual de Controle do Tabagismo, ele é oriundo de um tratado internacional chamado Convenção Quadro e está no Brasil em todos os níveis de atenção do SUS. Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva. Quando uma pessoa física ou jurídica processa a União e ganha uma indenização, é emitida uma ou mais ordens de pagamento reconhecidas pela Justiça. Essas ordens são os precatórios. Para entender melhor o tema, o Jornal da Rede Alesp entrevistou o advogado Plauto Holtz. O especialista falou, entre outras coisas, sobre a confirmação da Justiça para o pagamento de precatórios do INSS no mês de julho. Os precatórios é aquela famosa dívida, né, que os governos têm com os particulares, né? Então, cada um dentro da sua esfera. No caso, os precatórios estaduais, né, que são dívidas aí do governo do estado, municipal também, e o precatório federal, que ele vem de disputas judiciais, né, em que a pessoa ganhou contra um ente da federação. No caso, por exemplo, que é o grande demandante aí dessa liberação, o INSS. Agora, doutor, o senhor falou, né, que são pagamentos, né, em que a pessoa, então, ela espera receber, enfim, precisa receber. Como é que funciona, então, essa questão do pagamento? A gente está falando aqui que os precatórios do INSS serão pagos em julho, mas durante a pandemia tivemos mudanças nesse calendário, tivemos atrasos, como é que funcionou isso? Geralmente, o governo estava pagando já até o mês de abril, né? O ano passado, por exemplo, cumpriu esse cronograma aí e foi feito no mês de abril do ano passado. Porém, com essa questão da pandemia, como isso já vem afetando a economia, logicamente refletiu nesse calendário de pagamento. Por quê? Porque isso entrou no mapa orçamentário, né, que teve toda aquela discussão lá no Congresso Nacional, e isso, infelizmente, acabou atrasando. Mas também já é de prática do governo sempre pagar dentro daquele ano, do calendário da obrigação. Então, em tese, o governo teria até o mês de dezembro para fazer esse pagamento, que não estaria saindo desse calendário. Então, mesmo sendo no mês de julho, ainda está bem adiantado. Agora, doutor, uma outra questão, né? A gente está falando de pandemia e afins, os municípios também decretaram seus estados de calamidade. Há uma suspensão desse pagamento, antecipação? Como é que funciona e tem funcionado nesse momento de pandemia? A grande questão é que, assim,
Isso, Júlio, já vem de muitos anos. Por exemplo, os precatórios estaduais, né? Aqui no estado de São Paulo. Tem gente aí que, infelizmente, falece e não vê a cor do dinheiro, né? E por que pergunta-se, então como que a União consegue fazer o pagamento dentro do seu prazo? Isso aí não é questão de arrecadação, é questão de má gestão do dinheiro público, né? Ou seja, os governos do Estado já de muito tempo já viessem realmente tratando essa questão com seriedade, não veríamos esses absurdos de pessoas aí que aguardam 20, 30 anos para receber e quando consegue receber. Diferente do governo federal, que já vem cumprindo esses calendários, né, há muitos anos. Então, é uma questão de gestão e não de falta de recursos. Agora, o senhor falou, né, não é uma questão de falta de recursos, né? Então, efetivamente, para quem não entende sobre essa questão, o que seria? São dívidas, por exemplo, a pessoa... no âmbito estadual, por exemplo, entra com um processo de indenização contra o Estado, né? Às vezes algum mau serviço prestado, algum, por exemplo, erro médico em hospital público. Ficou caracterizado que houve esse erro médico, a pessoa ganha esse processo. Então, na hora que vai executar a sentença, isso vira um título, é como se fosse um cheque, uma nota promissória, em que o governo ele assume, então, essa obrigação de pagar essa dívida. E isso acaba entrando numa fila quilométrica, em que a pessoa, muitas vezes, não vê a cor do dinheiro. O mesmo acontece no âmbito federal. Então, por exemplo, a pessoa teve o benefício negado no INSS, lá na agência, entrou com ação judicial, foi reconhecido esse direito. Aí gerou um valor de atrasados em cima dessa aposentadoria. Isso vira um precatório. No âmbito federal, Júlia, o precatório federal, ele entra a partir de 60 salários mínimos, que é o crédito da pessoa. Aí vira um precatório, tá? E aí entra nessa fila, entra no mapa orçamentário, que quando ele é inscrito, dependendo se for até o dia 30 de junho, ele já recebe no ano que vem. Se ele é inscrito, por exemplo, a partir de 1º de julho nesse ano, ele vai receber em 2022. E assim por diante. Agora, doutor, como é que funciona, por exemplo, a pessoa vai receber o precatório nesse ano? Ela precisa declarar no imposto de renda do próximo ano? Como é feita a declaração? Precisa mesmo ser feita a declaração? Como é que funciona? Nem todos os casos, né? Muito bem lembrado essa pergunta. Quando a pessoa, se o valor, por exemplo, dívidas contra o INSS, por exemplo, né? A pessoa reuniu, ganhou aquele montante de benefício que foi se acumulando mensalmente. E se aquele benefício ele já era isento de imposto de renda, tá? Realmente nesse caso, se torna uma coisa assim, não obrigatória essa declaração. Porém, o que se tem feito na prática? Entrar com o pedido da declaração, faz lá todo o preenchimento, né? E, no caso, recorre lá à restituição. Não houve a restituição por completo, é ideal procurar um advogado, ou às vezes o próprio advogado que patrocinou esse processo, para entrar com uma ação contra a Receita Federal, justificando que os seus rendimentos, se eles tivessem sido pagos mensalmente, não haveria incidência desse imposto. Então, não é justo a pessoa pagar um imposto por culpa da própria federação que ocasionou a ação judicial, que ocasionou esse montante de acima de 60 salários mínimos. E quando alguém quer sacar, então, esses valores de um ente já falecido, precisa ser o representante legal do inventário, precisa ter o inventário em mãos? Essa parte burocrática, como é que funciona, doutor? Nessa parte, não precisa entrar com ação de inventário, tá? O próprio advogado que patrocinou a ação, que gerou esses créditos, né, reúne os herdeiros, né, os herdeiros legais, e faz a habilitação desses herdeiros. De que forma? Cada herdeiro vai passar uma procuração para esse advogado e ele anexa essa procuração no próprio processo. Então, aí, o próprio juiz ele já vai deixar o valor de cada herdeiro, nesse caso. Então, vincula o CPF de cada herdeiro e aí cada um recebe a sua cota à parte.
E como que a pessoa pode entrar, então, com esse processo contra o governo? É sempre através de um advogado. É o advogado que sabe o caminho correto para que essa questão seja resolvida da melhor forma. Sim, sem dúvida, né? Tem algumas questões, por exemplo, para entrar no Juizado Especial Federal, até 60 salários mínimos não precisa de advogado. Porém, eu oriento, sim, que entre com o advogado, porque o advogado ele vai ser a melhor pessoa para dizer se os cálculos do INSS, no caso, sendo devedor ou qualquer outro ente público federal, está correto aquele cálculo. Se não estiver, ele vai saber quais as ferramentas para quê? Para preservar o valor desse precatório, né? E nesse caso, o credor não entrar aí num prejuízo, porque muitas vezes a pessoa recebe esse valor e nem sabe se realmente está correto isso. Então, o advogado, ele é a melhor pessoa a orientar e a preservar os direitos do seu cliente. E doutor, o senhor estava falando, né, dos estados, cada um tem os seus, existem também essa questão dos credores estaduais e municipais. Como é que funciona aqui no estado de São Paulo? Infelizmente, Júlia, o estado de São Paulo realmente não faz a lição de casa, tá? Havia uma determinação do próprio Supremo Tribunal Federal determinando o pagamento de todos os precatórios pendentes agora no ano de 2024. Mas, pasmem, por uma questão, uma manobra puramente política, esse prazo foi estendido até 2029. E sabe-se lá Deus se em 2029 realmente vão cumprir esse cronograma. Então a gente verifica que entra governo e sai governo, e isso aí, infelizmente, é empurrado com a barriga. E o que é preciso, então, dentro dessa sua declaração, doutor, o que é preciso, então, mudar para que os prazos sejam cumpridos e as coisas, então, entrem no eixo com relação aos precatórios aqui no estado? Sim, é questão do quê? Pessoas técnicas, um governo com política pública séria com relação a isso. Por quê? Esses precatórios, na sua grande maioria, isso eu falo em torno de 85% a 90%, são precatórios de caráter alimentar, ou seja, ele advém de, muitas vezes, remunerações de servidores que tiveram alguma defasagem no seu direito e ficam à mercê da própria sorte. Então, se houver um governo pautado realmente no compromisso sério, com gestão séria e com pessoas estritamente técnicas nessa questão de gestão, aí realmente a coisa começa a funcionar. Caso contrário, entra governo e sai governo, será uma eterna vergonha isso aí. A Casa das Rosas é um casarão no estilo clássico francês, localizado na Avenida Paulista, região considerada o coração financeiro de São Paulo, por conta das muitas empresas e bancos brasileiros e estrangeiros instalados ali. A Casa das Rosas é um espaço dedicado a diversas manifestações culturais com enfoque em literatura e poesia. É um dos edifícios remanescentes da época, característica da ocupação inicial de uma das principais vias da cidade. E neste momento, quem for ao casarão vai poder acompanhar um belo acervo com mais de 20 mil volumes. A Casa das Rosas, espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, guarda como acervo a coleção bibliográfica de Haroldo de Campos, poeta concreto, poeta visual, tradutor de poesia, ensaísta, professor. São mais de 20 mil volumes de sua coleção pessoal que foram doados ao governo do estado de São Paulo quando da morte de Haroldo de Campos. Aqui o visitante vai encontrar exposições ligadas à poesia e literatura dentro das mais diferentes vertentes, assim como também um patrimônio histórico preservado, que é a edificação desenhada por Ramos de Azevedo, além do belo jardim, também desenhado por Ramos de Azevedo. Visitar esse museu é importante para quem quiser conversar e interagir com poesia e literatura, além também de patrimônio histórico, meio ambiente e conhecer mais sobre as transformações urbanas de São Paulo. Grupos escolares e institucionais podem fazer visitas educativas de maneira online com o Educativo do Museu
E qualquer pessoa que tiver interesse também pode fazer cursos e assistir às várias ações que acontecem dentro da nossa programação cultural, promovidas pelo Núcleo de Ação Educativa, o Centro de Apoio ao Escritor, o Centro de Referência Haroldo de Campos, e tudo isso está disponível em nosso site. O Brasil perdeu um dos maiores narradores de todos os tempos. Januário de Oliveira morreu na última segunda-feira, aos 81 anos, depois de passar 11 dias internado tratando de uma pneumonia. Ex-locutor de rádio e TV, Januário de Oliveira foi uma das principais vozes no futebol brasileiro nos anos 1980 e 90. Criou diversos bordões, que são lembrados até hoje. Quem acompanha suas narrações, seja na TVE ou na TV Bandeirantes, não esquece alguns bordões como "Tá aí o que você queria, bola rolando". Ele sabe que é disso que o povo gosta. E "Tá lá um corpo estendido no chão". Primeiro foi no rádio. Eu fui fazer um jogo Fluminense e Campo Grande numa quarta-feira, Campeonato Carioca. Campo Grande, imagina, um time pequenininho que hoje está na 2ª divisão do Rio de Janeiro. E choveu muito, quase que não tem jogo. E sabe, rádio, 8 da noite, abre e tá lá, tem que... Aí o jogo era para as 10 horas. Naquelas 2 horas de chuva, nós contamos a história do Campo Grande, a história do Fluminense, falamos sobre seleção, tudo que se podia falar. E nada do jogo começar. 10 horas, já sem chuva, faltou a luz. Sabe, uma tragédia. Aí, depois de 40 ou 50 minutos, quase 11 horas da noite, o juiz, vai ter jogo. Bota no meio e começa a rodar. Aí eu vou dizer, finalmente, tá aí o que você queria, bola rolando no Ítalo de cima. E no dia seguinte, na rádio, pessoas falavam, aquela foi legal. Eu digo, qual? Aquela do tá aí o que você queria. Sérgio bateu e Superésio! Tá lá um corpo estendido no chão. É o Charles, bate de longe, toca na zaga. É do Romário, vai bater e com a homenagem a este craque da voz esportiva, o TV em Revista sai de campo, mas você pode ver e rever estas e outras reportagens no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau, até o próximo programa.